A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 20. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Bom, estamos no Rio Grande do Sul e está chovendo muito, só para variar. Então, tenham paciência, vou procurar falar o mais alto que eu puder para que vocês consigam escutar. Agora, Paulo está sendo acusado diante de Félix. E o que a gente percebe? A repetição, no número 1, a acusação contra Paulo. Passou a acusá-lo. Então, ele faz todo um preâmbulo, uma introdução, fazendo agradecimentos, né? Mas já está bem claro que ele vai acusar Paulo. Paulo está sendo caluniado, difamado, estão dizendo inverdades a respeito do apóstolo Paulo. E nós sabemos, ou pelo menos deveria ser assim, de que toda pessoa ela é inocente até que se prove o contrário. O que a gente tem percebido? Que a pessoa já é acusada, já é condenada, independente das provas. E aqui tem um exemplo. Pois quais eram as provas para acusar? Então a pessoa acusa, ela difama, calunia, injuria, né? Fala mal, dá falso testemunho e não prova. E quando prova, é com falsas testemunhas ou distorcendo a lei. Então isso não tem nada a ver com justiça, nem a justiça humana e muito menos a justiça divina. Então aqui tu te prepara, porque é exatamente isso que vai ser feito. Vão acusar injustamente o apóstolo Paulo. 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Em um versículo tu já tem peste, ele acusa Paulo de peste, promove desordens. Quem promove desordens é um desordeiro. E eu falei para vocês em outros vídeos que se havia uma coisa que Roma não tolerava, era a desordem, era o tumulto, era a agitação, era revolta, eram as revoltas populares, os motins, as conspirações, as manifestações, vamos dizer assim, o movimento do povo organizado, porque
muitos governos, impérios caíram por revoltas populares. Então, essa paz romana, que se chamava Pax Romana, ela levava em conta isso. O povo podia ter sua religião, podia ter sua crença, podia ter a sua legislação, a sua lei, podia um monte de coisa, mas não podia fazer bagunça. Não podia fazer desordem, não podia agitar o povo, não podia fazer tumulto, não poderia ter ajuntamento solene, sabe? Alguma coisa oficial. Nada disso Roma permitia. Então, os centuriões, eles eram orientados a sufocar qualquer movimento popular. Então, quando eles falam que Paulo é uma peste, peste é algo que prolifera, que contamina, que contagia, que aumenta, que multiplica, que passa de um para outro. Não é à toa. Desordem. Então, ele é um desordeiro. Se ele é um desordeiro, ele pode liderar um agito, um tumulto, uma manifestação. Aí fala que entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador. Então, um agitador, alguém que vai abalar, perturbar, prejudicar a paz romana. E fala da seita dos nazarenos. O que é a seita dos nazarenos? Os cristãos, a igreja do Senhor Jesus, os seguidores do Senhor Jesus, do Jesus ressurreto. E eles chamam de seita. 6. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então agora mais uma acusação contra Paulo. Ele profanou o templo. Então quem profana o templo é um profanador. É alguém que desrespeita a religião ou os símbolos, os ícones, os objetos de culto de uma religião. Outro ponto, Roma era extremamente democrática, vamos dizer assim, aberta, tolerante com todo tipo de fé, de credo, de crença, de culto, de qualquer coisa. Então, essas primeiras palavras do Tértulo, que era o orador, que seria o que hoje em dia, né? Vamos dizer, um promotor, né, de acusação, né? Ele veio bem preparado para, já nos primeiros momentos, nas primeiras frases, palavras, acusar Paulo de 4 coisas que para Roma seria, se fosse verdade, significativo. E tu não pode esquecer a nossa lei, quer dizer, é dentro dos princípios do judaísmo. E nós sabemos que a tradição dos anciãos, os sinédrios, os saduceus, os fariseus, os religiosos, eles mudavam a lei de acordo com a necessidade, né? Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Então havia um conluio, uma combinação, um acordo. Na tradução antiga falava uma conspirata, uma conspiração para acusar Paulo. 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade.
nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. É o que eu disse. São acusações sem prova. Eles não podem provar o que eles estão dizendo. Eles não podem provar as acusações contra Paulo. 14. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo afirma categoricamente que ele é inocente. Ele está se defendendo dessas falsas acusações. Acusações essas que eles não têm como provar. E ele confessa, vamos dizer assim, que ele sim, ele é do caminho, que eles chamam de seita. E que a acusação é que ele, como um fariseu, como um bom fariseu, como um fariseu zeloso, piedoso, verdadeiro, que temia ao Senhor e aguardava com esperança as promessas das Escrituras, ele esperava a ressurreição. E sim, Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. E ressurreto apareceu para Paulo. E isso mudou a vida de Paulo. Deu para ele um sentido de urgência, de pregar, de dizer para todos que é verdade. Sim, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. Então ele confessa, eu sou do caminho. E eu já expliquei para vocês, ser do caminho significa ser de Jesus, ser da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando eles diziam eu sou do caminho, eles estavam dizendo eu sou de Jesus, eu sou da igreja, eu sou cristão, eu sou seguidor, discípulo do Senhor Jesus, de Jesus. Então, se essa é, vamos dizer assim, a minha acusação, se é isso que vocês têm contra mim, eu confesso, eu sou de Jesus, eu sou do caminho, eu sou da igreja, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. 17. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto. Olha a importância. Se o problema era agitar, né, ajuntar, tumultuar, Paulo está dizendo claramente que ele foi cumprir os seus votos, a sua prática, as suas ofertas, mas ele fez isso sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. O que Paulo está dizendo? Eles não têm nenhuma prova. Eles estão falando isso, estão jogando isso ao ar, ao vento, ao léu. Mas eles não têm como provar, porque eu estava no templo e eu estava purificado. Quer dizer, Paulo cumpriu todo o ritual, todo o cerimonial, ele fez tudo que era para fazer, tudo certo, dentro da lei de Deus, da lei de Moisés, da lei do templo, da lei dos anciãos, tudo de acordo, que nem ele fala, como os pais, né? Como ele foi ensinado. Ele não fez nada errado, mas
Ele estava no templo. E ele foi preso, que nós já estudamos, no templo. 20. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Qual é o crime de Paulo? Qual é a acusação real e verdadeira? O que eles têm de efetivo contra Paulo? Que Paulo está pregando a ressurreição do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias prometido. Ele é o Senhor. Ele venceu a morte. Então, vocês podem crer nesse Jesus. E o próprio apóstolo Paulo fala que se a nossa fé, se baseia em alguém que morreu, ela está morta. É vã, é inútil. Mas se Cristo ressuscitou, então a nossa fé é legítima, é verdadeira, é genuína. É vã a nossa fé se Cristo não ressuscitou. Mas como Cristo ressuscitou e ele é testemunha, porque Jesus apareceu para ele vivo, ressurreto, ele prega sem medo, sem temor, prega com ousadia. Então ele diz, se esse é o meu crime, eu estou sendo julgado por causa da ressurreição, porque eu creio na ressurreição, porque Jesus ressuscitou dos mortos. 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Isso aqui é muito importante para nós. Paulo era um preso, mas Paulo era um judeu romano, um romano judeu. Paulo, já falei, não era qualquer um. Paulo era uma pessoa importante, influente, culta, refinada, que tinha uma autoridade independente do cristianismo, da sua conversão. Então, mesmo preso, Paulo foi muito bem tratado. Por isso que eu fiz questão de dizer, tratando-o com tolerância, permitindo que fosse servido pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja. E nós sabemos que Paulo aproveitou para evangelizar também a guarda, os guardas, os centuriões. É o que a história conta. 24. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Tu tá entendendo por que no 22, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho. Então, certamente, sua esposa judia, Drusila, falasse com ele tivesse conhecimento. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se. Quando tiver a oportunidade, mandarei chamá-lo. Sabe quando tu começa a falar e o Espírito Santo começa a te constranger, te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Então, como minha mãe dizia, Félix não era trigo limpo. Então ele começa a ouvir sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo, e ele fica amedrontado. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então, tá vendo como ele era passível de suborno? Ele era corrupto? 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E, como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Mas não foi Félix que manteve Paulo preso.
Deus tinha um plano. Paulo precisava chegar em Roma e pregar o evangelho.